Sejam bem-vindos a mais um trabalho de assistência espiritual do Gandhi. O meu nome é Marli e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós vamos falar do item 5 a 7. Pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse trecho está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O que Jesus chama a atenção da gente nesse texto é que antes de cometermos qualquer coisa, antes de praticarmos qualquer coisa, nós pensamos. E quando pensamos, já fizemos, já cometemos. Ele nos diz aqui da importância de vigiarmos nossos pensamentos. Não somente no adultério marido e mulher, porque adultério não é só isso. Mas também no adultério de amigos, de trabalho, de caridade. O adultério traduzindo a grosso modo, é traição. E quando nós pensamos em trair alguém, é porque esse desejo já está dentro de nós. E se está dentro de nós, daí a cometer é um pequeno pulinho. Temos que manter nossos pensamentos sempre livres, sempre puros, como diz aqui, simplicidade e pureza de coração, como uma criança que não vê maldade nas coisas, uma criança que não vê maldade de outros para com ela. Isso é ser puro de coração. É claro, mas como eu vou controlar meu pensamento? Controlando seus sentimentos. Quando um pensamento de adultério, de traição, um pensamento negativo tomar conta da sua cabeça, reze. Ah, não quer rezar? Mude o pensamento, olhe para uma planta, olhe para o céu, olhe para um amigo, para uma pessoa, não sei. Mude o seu pensamento imediatamente. Isso vai se tornar corriqueiro depois de um certo tempo. Quando você insistir nessa conduta de mudar pensamento, cantar uma música, rezar, com o tempo, isso vai se tornar tão corriqueiro que os pensamentos ruins já não vão mais fazer parte tão intensa da sua vida. É tudo de dentro para fora. Tudo depende de nós. Porque o pensamento ruim, o adultério, como é dito aqui, né? Não é somente no nosso comportamento ou somente nas palavras. Ele é muito maior que isso. E temos que lutar contra ele, porque ele não veio para nós, nós o temos em nós. Perceberam a diferença? Nós temos isso em nós. E a nossa intenção, o nosso objetivo maior é deixar de tê-lo. Vai ser difícil,
vamos ter que brigar muito, vamos nos pegar errando várias vezes. Mas olha, depois de dado o início, você vai ver como as coisas vão mudar. Certo? Aqui diz, as consequências que sofremos devido aos nossos pensamentos. Quantas vezes nós imaginamos uma coisa, pensamos uma maldade para alguém e essa coisa acontece. É muito ruim. A gente se sente culpado. E não é isso que nós queremos. De novo, nós não estamos aqui para julgar, para apontar dedo, para olhar para o outro. A nossa reforma, a nossa melhora, a nossa evolução moral está em nós e cada um de nós tem a sua transformação, tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades. Não adianta eu ficar olhando para ela, para ele, ou seja lá para quem for, e esquecer de olhar para mim. Tem uma coisa que nós fazemos com muita frequência, sem perceber. Nós apontamos nos outros defeitos que nós temos ou gostaríamos de ter. Sabe? Então a gente aponta no outro que é para enganar nosso próprio pensamento de que nós somos contra aquilo. Não, não somos. Se chamou nossa atenção é porque faz parte da nossa intuição, da nossa intimidade. Temos que perceber que somos espelho. Quando olhamos para outras pessoas, seus defeitos, nós somos espelhos. E por que não fazemos isso com uma pessoa boa? E por que não seguimos os exemplos daqueles que são bons, que praticam a caridade, boas obras? Não. Aí é muito difícil, não é mesmo? É muito difícil ser bom. É muito difícil você se calar, inclusive em pensamentos, quando você se acha o dono da verdade. Somos os donos da verdade? Nós temos conhecimento de tudo? Nós entendemos de tudo? Nós estamos sempre certos? E se nos julgarem? E se nos corrigirem? Como que nós nos sentimos? Vamos parar de prestar atenção no outro. Vamos voltar nossa atenção em nós. Vamos buscar lá atrás aquela criança que fomos. Aquela criança pura, sem maldade, sem malícia, sem inveja. Vamos buscar, ela está aqui, ó, está aqui dentro ainda. Ela não morreu. Nós somente colocamos em cima coisas materiais, coisas mais materiais mesmo. Mas ela continua ali e ela precisa voltar. Jesus já dizia: vinde a mim as criancinhas. Todo mundo acha até hoje que são criancinhas, bebezinhos, nenenzinhos. Não. São crianças de espírito. São as crianças como nós chegamos, puros, sem maldade. Aí, quando Moisés dita os 10 mandamentos, que fala que não cometerás adultério,
a gente logo pensa, a gente já logo conclui que é trair. E o pior, que é trair a esposa ou o marido. Não, é muito mais que isso. Quando eu penso, é porque eu quero. Lembra que eu falei? Quando eu penso, é porque é o que eu sinto. E não é só adultério, homem e mulher. Quando Moisés falou isso, ele estava falando assim para um grupo de pessoas que éramos muito atrasadas. Então, tudo tinha que ser muito bem definido. Então, quando ele falava em adultério, era adultério mesmo. Cobiçar é quando você inveja. Então, o que eu queria falar com vocês é que o mesmo mandamento dito por Moisés lá atrás, Jesus veio 2023 anos atrás nos mostrar o que era na realidade. Por quê? Porque hoje nós estamos preparados, hoje nós estamos fortalecidos, inclusive com os ensinamentos de Jesus, com a prática que Jesus teve, com a vivência de Jesus, nós conseguimos entender. Jesus exemplificou para cada um de nós. Nós conseguimos entender o que é o sentido da traição, o que é o sentido do adultério. É muito mais do que uma simples palavra. É a impureza. São os vícios, as maldades que nós desenvolvemos no decorrer da vida. Quando deixamos lá atrás a nossa criança. Então temos realmente que nos transformarmos. Não pelo bem do outro, não. O objeto somos nós. Então nós temos que nos transformar, temos que mudar esses nossos pensamentos, lutar contra isso, porque nós queremos sair desta terra bem melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o foco. Nisso que temos que centralizar nossos esforços. Na transformação, na melhora. Já pensaram se nós não fizéssemos isso, essa luta diária pelo desenvolvimento moral? Ainda estaríamos lá atrás, ouvindo os 10 mandamentos dados por Moisés. 10 mandamentos diretos, objetivos e muito materiais. Porque nós, naquela época, só entendíamos matéria. Hoje não. Hoje nós somos agraciados com pensamentos, nós somos agraciados com raciocínio, nós somos agraciados com sentimentos. Sentimentos e fé. Cremos hoje em um único Deus. E nele conseguimos tudo o que nós precisamos, desde que façamos a nossa parte. Nós aprendemos a raciocinar. Nós aprendemos a não aceitar o que nos é dito só porque quem está falando é uma pessoa que supostamente sabe mais que eu. Não. Nós questionamos, nós perguntamos. Adultério, da maneira que nós conhecemos, não chega a ser um pecado, vamos dizer assim. Ele é muito mais que isso. Adultério é cobiça,
é traição, é inconsequência, é se deixar vencer pelo que há de mais baixo em termos de sentimento, que é a inveja, a vontade de humilhar, de destruir alguém. Quando nós traímos, não só marido, mulher, de novo, vou bater sempre nessa tecla, mas quando nós traímos, nós estamos dizendo o que realmente somos. E não é apenas parar, não trair, é não pensar. Quando você pensa assim, eu queria que fulano morresse. Gente, eu já ouvi isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Eu queria que fulano morresse, odeio ele. Primeira pergunta, por quê? O que ele te fez? Você gostaria que pensassem isso de você? Como você se sentiria se soubesse que alguém está desejando isso a você? Mesmo porque, quando você deseja, quando você fala, é porque você realmente quer isso. Você só não tem coragem de praticar. Vamos pensar melhor antes de falar. Vamos pensar melhor antes de agir. Vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar dos outros. Vamos entender que não é porque aquela pessoa pensa diferente da gente que ela merece ser execrada, que ela merece ser banida do nosso convívio, ou que ela mereça morrer. Não, ela está no tempo dela. Assim como nós estamos no nosso tempo. Vocês já pararam para observar quantas pessoas melhores que nós existem? Não, a gente não pensa nisso, né? A gente só pensa naqueles que são piores. A gente só pensa naqueles que, a nosso ver, no nosso entender, estão errados. E esquecemos que os errados somos nós, que apontamos o dedo e que julgamos o outro, sem respeitar o momento que ali está, sem respeitar o nível de aprendizado que ele está. Vamos ser coerentes. Jesus esteve aqui na Terra, nos deixou tantos exemplos. Ele vivenciou cada uma de suas palavras. Isso aqui que nós estamos ouvindo, que estamos estudando, é quando ele vira e fala que ele não veio modificar as leis. Ele veio cumpri-las e cumpriu. As leis a que ele se refere não são só as leis de Moisés, mas as leis universais, as leis do amor, as leis da evolução. Essas leis são extremamente importantes. São as leis que deveriam reger nossa encarnação. Amar ao próximo acima de todas as coisas. Amar ao próximo como eu vos amei. É isso. Ele nos deu exemplos. Ele só fez isso para que nós pudéssemos entender o quanto nós temos que melhorar e o quanto que isso depende de nós mesmos. Vamos fazer aquele exercício que eu falei? Vamos. Vem um pensamento ruim, qualquer pensamento ruim, até de cobiça de outra pessoa. Pare, feche seus olhos, faça uma pequena prece. Não é uma prece dita, decorada, não. Converse com o seu mentor. Peça ajuda a ele. E ele com certeza vai te ajudar.
Não quer rezar? Cante uma música. Não quer cantar? Lembre de um filme. Lembre de uma história. Existem tantos outros pensamentos para nós desenvolvermos. Por que nós vamos manter os pensamentos ruins? Não é mesmo? Eu tenho certeza de que todos nós vamos conseguir. Não é de uma vez só, mas vamos conseguir. Vocês têm pressa? Também não. Eu quero apenas como vocês, nós queremos evoluir moralmente. Tenham todos uma boa semana e mais uma vez obrigada pela oportunidade.